Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre, amém? Hoje nós iremos meditar em João, capítulo 18. Fala sobre o momento em que Jesus foi preso, em que ele foi traído por Judas. Que o Espírito Santo de Deus direcione aquilo que ele quer falar em nome de Jesus. Que os meus ouvidos e o meu coração, o nosso coração estejam atentos à voz do Senhor. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a pergunta: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Versículo 9 diz: Para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Até aqui, eu li do versículo 1 ao 11. O Senhor mostra o que irá acontecer com os filhos dele. Para quê? Às vezes para que se preparem, às vezes para que dê o livramento. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. Não ignore a voz de Deus. Não ignore quando o Senhor te mostrar que algo difícil está por vir. Ore, peça sabedoria ao Senhor para poder agir ou até livramento. Às vezes o Senhor está mostrando, como eu disse, para dar livramento. Às vezes é só para nos preparar. Porque entra no outro tópico. No versículo 11, Jesus pergunta a Pedro, versículo 11, parte B: Não beberei eu do cálice que meu Pai me deu? Tem coisas que virão, assim como era da vontade do Pai, entregar o Filho, para que o Filho levasse sobre ele os nossos pecados, para que o Filho bebesse do cálice da ira de Deus, que era para nós bebermos. Ele levou sobre ele a nossa culpa e ele levou sobre ele o castigo que nos traz a paz. Então era da vontade do Pai que o Filho passasse por essas coisas. Para quê? Para que nos desse salvação, para que nós fôssemos reconciliados ao Pai. Nós não somos Jesus, mas tem coisas que nós temos que passar nessa terra por propósitos divinos, porque Deus tem pensamentos mais altos e melhores que os nossos. Às vezes nós não entendemos o caminho, né? O porquê que nós estamos passando por determinada situação. O Senhor passará conosco. O Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E o Senhor, por meio do Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus está conosco. E ele nos direciona. E ele nos fortalece. E ele nos consola. E nós temos acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pelo vivo caminho, Jesus Cristo. O que Pedro tenta fazer? Jesus, ele já vai lá, ele sabia o que ia acontecer, então ele sabia que estavam vindo com armas, que estavam vindo já preparados para prendê-lo. Ele se adianta e vai ao encontro deles. Pedro, num rompante, ataca o servo do sumo sacerdote. Ele arranca uma das orelhas.
Se nós meditarmos na palavra, o Senhor Jesus, ele vira para Pedro, fala: mete a tua espada na bainha, não é para lutar, não é para pelejar. Ele pega e restaura a orelha. Ele restaura a orelha de Malco. Quando nós estivermos passando por momentos difíceis, até por traições, como Jesus, que foi traído por um dos seus discípulos. Quando nós formos traídos, se formos traídos por um dos nossos que caminham conosco, não vá com espada, não vá com palavras que agridem, não vá com luta. O Senhor nos ensina a termos mansidão. Nós não fomos chamados para ferir, mas sim para curar, para libertar, para orar e para salvar no nome de Jesus. E nós podemos fazer tudo isso no nome poderoso de Jesus Cristo. E para finalizar, eu quero te dizer que há um justo juiz, Criador dos céus e da terra, que vê todas as coisas e que nos justifica. Espera no Senhor. Amém?